Em julho de 2021 foi sancionada a lei do superendividamento, considerada como uma das principais contribuições ao Código de Defesa do Consumidor. A norma trouxe regras para prevenir o excesso de dívidas dos brasileiros. A Ananda Chama fala mais sobre esse assunto. A maior parte da preocupação de quase mais da metade da população é a dívida. E muita gente não sabe lidar com as questões financeiras e acabam se afundando ainda mais. E o superendividamento é a situação em que o consumidor de boa-fé assume o que não possui condições de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. Mas, na maioria das vezes, o que ocorre com frequência é quando o consumidor possui renda, mas possui tantas dívidas que acaba se perdendo na qualidade de vida e não tem condições nem para garantir o básico. A lei do superendividamento de número 14.181 de 2021 vem estabelecer que o poder público terá como dever a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, seja por meio judicial ou extrajudicial. E quem são essas pessoas? Bom, de acordo com pesquisas realizadas em 2018 pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, cerca de 60 milhões de brasileiros estão endividados. 30 milhões desses estão superendividados. Os superendividados são divididos em dois perfis. O ativo, que é o consumidor que consome além das possibilidades de seu orçamento. E o passivo é quando o seu endividamento excessivo costuma acontecer por imprevistos da vida, como o desemprego, redução de salários, separação, doenças, nascimentos de filhos e outras coisas. Vale ressaltar que não é preciso estar com o nome sujo para ser considerado um superendividado. E a pessoa que quiser sair desta situação pode fazer a negociação através do acordo extrajudicial ou judicial, de forma que o consumidor assuma a dívida e, através de diálogo com a instituição, se estabelece parâmetros para que o consumidor possa pagar os débitos. O consumidor pode ter o prazo máximo de 5 anos para pagar as dívidas, além do direito de negociar com todos os credores e, ao mesmo tempo, com a garantia mínima existencial para as despesas básicas, onde deverão apresentar um plano de pagamento para uma análise judicial, além de evitar juros e taxas abusivas. É importante lembrar que as instituições financeiras estão proibidas de assediar ou pressionar consumidores para a contratação de novos empréstimos. E hoje você sabe que é o nosso quadro de direito e o nosso advogado aqui, nosso consultor, nosso colunista, Paulo Feitosa, vai explicar direitinho pra gente, porque muitas vezes essa coisa de lei é complicado, né? Nada melhor do que Dr. Paulo Feitosa para explicar pra gente sobre a lei do endividamento. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bia. Olha, eu confesso que eu vi, a gente acaba se perdendo, a gente precisa de um consultor aqui para explicar pra gente, né? Na verdade, o que se trata dessa lei? Vamos lá. Bom dia, Bia, bom dia a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Vamos lá. Em 2021 foi publicada uma lei que tratava do superendividamento. Mas, primeiramente, a gente tem que deixar claro que, infelizmente, com a pandemia, com todas as crises decorrentes dela, hoje, a cada 10 famílias, 7 estão endividadas. E eu tenho certeza que isso deve causar um transtorno. E aquelas famílias acabam pegando um empréstimo aqui ou abrindo um crédito ali para tentar organizar suas contas financeiras. O que ocorre? Pessoas super endividadas são alijadas, elas são excluídas do mercado. Ou seja, elas deixam de comprar, elas deixam de adquirir serviços e acaba sendo muito mais prejudicial para o lojista, para aquele que oferece serviço, ter essa pessoa totalmente excluída do mercado. E com o intuito de proteger não só o lojista ou aquele fornecedor de serviços e produtos que precisa do consumidor, a lei foi criada para proteger o ouvinte, aquele consumidor que se atrapalhou em suas contas. E hoje, a gente sabe que não só o consumidor, mas também os idosos são pessoas vulneráveis,
que acabam se enrolando e se atrapalhando nas suas contas financeiras. Mas quem é que pode ser o beneficiário dessa lei? Quem é que pode utilizar dessa lei? A lei, ela é clara, ela diz, olha, toda pessoa super endividada, uma pessoa física, ou seja, essa lei não é para as empresas, para as pessoas jurídicas, mas para as pessoas naturais, que ao comprar ou adquirir produtos e serviços, ou ainda adquirir um financiamento bancário, abrir um crédito, ou em decorrência das contas mensais do mês, seja ela conta de água, conta de luz, ele acaba se atrapalhando financeiramente e se endivida. Mas você tem que deixar claro que tem um elemento aí, olha, quando ele ia contraindo essas coisas, ele não agiu achando, olha, eu vou lesar o banco, eu vou dar um calote. Não, ele agiu achando que ele poderia arcar com todas essas despesas, ou seja, a boa-fé do consumidor. E, por fim, que ele esteja super endividado. São os 3 requisitos, que ele esteja endividado. E aí o que o consumidor ele vai fazer? Para proteger aquele mínimo dele existencial, que é o que diz a lei, olha, com o intuito de proteger o mínimo existencial, o consumidor ele vai ter que apresentar para todos os seus credores um plano de pagamento. Assim facilitar. Se você estiver devendo A, B, C ou D, você sabe que se você negociar com um, com o outro, pode ser que no final da conta você não consiga pagar seu último credor. Então essa lei, o ouro, a parte mais legal dessa lei é poder colocar todo mundo que você deve numa mesma mesa. E assim você vai poder apresentar extrajudicialmente ou judicialmente um plano. Olha, eu devo para fulano tanto, para cicrano tanto e para beltrano tanto. Eu tenho isso de rendimento. Eu gostaria de propor esse desconto, aquele outro, mas eu gostaria de pagar a todos vocês e preservar aquele mínimo necessário para garantir o lazer, para garantir o poder de compra, para garantir as compras do mês, sem que eu tenha que contrair novos empréstimos. Imagina, o brasileiro, por incrível que pareça, ainda que ele esteja super endividado, ele não é um mau pagador. Eu andei fazendo várias pesquisas e todos os relatos, seja do Serviço de Proteção ao Crédito, seja da Câmara dos Lojistas, eles dizem, olha, o que acontece com o brasileiro? Por falta de educação financeira, em alguns casos, ele acaba, para quitar todas essas dívidas, contraindo mais e mais empréstimos. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E como ele está sozinho, sem nenhuma proteção, ele acaba assinando acordos que são desvantajosos para você. Olha, você vai quitar todas as suas dívidas, mas aqui os juros é de 5, 6, 3, 4%, eu não sei o valor dos juros. E acaba que com isso ele não consegue mais manter o mínimo necessário para sobreviver. Ele sai de uma dívida e vai para outra. Então o que a lei pensou? Vamos criar uma forma que o consumidor possa apresentar para todos os seus credores um plano de pagamento, pagar e preservar aquele mínimo necessário para sobreviver? Vamos. Então, quais são as dívidas que podem? Aquelas dívidas que não abranjam itens de luxo, aquelas dívidas de itens básicos de relações de consumo. Podem ser financiamentos bancários, aquele abertura de crédito, cartão de crédito, cheque especial. E também pode ser, que é uma coisa muito comum, a dívida de água, luz, internet, aquele que você contrai e você tem que pagar todo mês, juntas cessionárias de água e luz, entre outros. Então, para esse caso de um consumidor super endividado, ele pode colocar todo mundo à mesa e dizer, olha, eu devo tanto, eu ganho tanto, eu posso pagar tanto. E como é que... Aí quando você apresenta esse plano, o que acontece? Cabe aos seus credores analisar e ver se eles aceitam ou não. Mas aí você já vai negociando e obtendo inúmeros descontos. Caso eles não venham aceitar, de forma amigável, extrajudicialmente, pode ser que o juiz venha decidir e obrigue compulsoriamente eles a aceitarem aquele plano. Mas você viu que você resgatou a dignidade do consumidor, porque permitiu que ele pudesse negociar as dívidas dele. É sempre bom lembrar que tem alguns tipos de dívidas que não entram nesse serviço, por exemplo. Pois é, eu ia te perguntar, como é que eu me enquadro nesse superendividamento? As minhas contas, elas têm que ser essas que você falou. Sim. Outras contas não vão entrar. Por exemplo, a aquisição de produtos de luxo. Eu não posso adquirir inúmeros produtos de luxo e depois querer barganhar a utilização dessa lei. Ou serviços de alto custo, por exemplo. Eu poderia ser hospitalizado no hospital A, mas eu escolhi o hospital mais caro do país. Eu não vou conseguir
utilizarmos dessa lei. Ou aqueles financiamentos bancários com garantia real. É quando você empresta dinheiro do banco e dá como garantia algum bem, seja ele uma casa, um apartamento, financiamento de carros, entre outros. Toda vez que você tem um bem que você possa vender e preservar seu mínimo existencial, você não vai utilizar essa lei. Do contrário, você sempre pode utilizar dessa lei. E assim você tem uma forma de barganhar. Entendeu? Você tem como conseguir pagar suas dívidas e preservar o necessário para sobreviver. É muito bom a gente explicar para o consumidor que, na prática, ele pode ir ao PROCON. Alguns PROCONs já estão criando núcleos de conciliação. O que é uma conciliação? Vai ter alguém lá que vai tentar ajudar com que as partes entrem num entendimento. Ou ele pode ir diretamente ao juizado especial. É aquele onde os valores das causas são menores. De 0 a 20 salários mínimos, ele pode ir sem advogado. De 20 a 40, ele precisa de um advogado. E se a dívida for maior do que 40 salários mínimos, ele pode procurar a justiça comum. Tudo isso foi criado para proteger o consumidor. O intuito é proteger da transparência e evitar o assédio ao consumidor, para que ele não entre numa ciranda financeira. Esse é o intuito da lei. E a lei trouxe duas curiosidades que são bem interessantes. A primeira delas é a possibilidade de o consumidor perceber que, ao contrair o empréstimo, aquele empréstimo é muito prejudicial para ele. Ele tem 7 dias da data da assinatura para voltar no banco e cancelar esse empréstimo sem custo, sem ônus nenhum para o consumidor. Outra vantagem que a lei trouxe, uma curiosidade, é que fica proibido esse assédio ostensivo e aquelas ofertas enganosas. Vem aqui, os juros é baixo, não sei o quê, eu não vou consultar o serviço de proteção ao crédito. Tudo isso para iludir o consumidor e fazer com que ele entre em um novo empréstimo e assim comprometa mais da sua renda. Num país de endividados, leis como essa são muito importantes para resgatar o consumidor, tirar ele daquele lugar onde ele foi excluído e inseri-lo novamente numa sociedade de consumo. E a gente teve uma pesquisa recente que, inclusive, o brasileiro está se endividando para pagar a alimentação. Sim, isso é bem complicado. Inclusive, com o aumento dos valores de todos os produtos alimentícios, hoje, uma das principais dívidas do brasileiro é essa. Por isso que é tão importante garantir um mínimo existencial para um brasileiro. A pessoa brasileira não conseguir adquirir gás, não conseguir adquirir os insumos básicos da sua alimentação, porque justamente o seu salário, seus rendimentos estão todos comprometidos em decorrência de dívidas financeiras. E aí o que é muito interessante e importante é que o brasileiro tenha esse instrumento para que ele possa utilizá-lo e se proteger em situações como essa. Doutora, a gente tem uma arte, não é? A produção preparou uma arte aí com os tópicos mais importantes. Queria que você fosse explanando. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando foi criada essa lei, ela permitiu ao brasileiro o seguinte, olha, eu vou lhe dar um prazo para você pagar a todos os seus credores. E quais são, no momento que eu apresento esse plano de negociação, que ele pode ser aceito de forma extrajudicial ou obrigado pelo juiz, imposto pelo juiz, há algumas vantagens para o consumidor. Eu reúno todos os meus devedores, eu vou pagá-los com uma parcela fixa, ou seja, eu devo 100 para 1, 100 para 2, 100 para 3, 100 para 4, e assim eu devo ao todo R$500, um exemplo. Eu vou poder renegociar essa minha dívida, que era os R$500. A primeira parcela para até 180 dias, ou seja, eu ganho um prazo, eu ganho um fôlego para me estruturar, mas eu tenho que colocar isso no meu plano. E eu vou dividir esses R$500 em até 5 anos para pagar. E qual a vantagem? A parcela é fixa, eu não vou ter um acréscimo de um juros mensal para isso. Porque senão a gente acaba voltando para aquela bola de neve. Exatamente. Qual é a ideia? É conciliar as dívidas, parcelá-las de forma igual e que todos os credores possam receber ao menos, o valor principal da dívida. Qual é o valor principal da dívida? É aquele que você contraiu. Se eu emprestei R$100, o valor principal são os R$100. Não os juros, o acréscimo em decorrência do empréstimo daquele valor. E esse é o maior benefício da lei. É prazo, é fôlego, é tentar ajudar o consumidor, protegendo de outra dívida maior que ele possa vir a contrair.
Doutora, a gente está caminhando para os nossos últimos 2 minutos. Queria que você já deixasse as suas considerações finais, algum ponto importante que a gente ainda não falou. Algum ponto importante que eu acho que a gente tem que mencionar é que antigamente, antes de um decreto que foi publicado pelo presidente da República, havia uma possibilidade maior, porque ninguém definia o que era mínimo existencial. Você há de convir comigo que o mínimo existencial para mim pode ser um, e para você pode ser outro. Pelo que eu sei, você gosta de animais, então você vai ter um custo maior com pets, não sei o quê. E para garantir o seu mínimo existencial, vai ter que contemplar os bichinhos, a alimentação deles, entre outras coisas. Para mim isso não é. Mas infelizmente, o mínimo existencial que foi estabelecido pela Presidência da República no decreto é o seguinte: é 25% de um salário mínimo. Ou seja, a gente tinha dado ao consumidor, aquela pessoa endividada, inúmeros benefícios para que o juiz analisasse caso a caso o que era o mínimo para que ele pudesse sobreviver. Hoje a gente já sabe que o mínimo existencial, segundo o presidente, é R$303. E eu, Bia, eu fiz a experiência de ir a um supermercado e tentar comprar um mínimo, um mínimo para minha subsistência durante um mês com 303. E foi impossível. Eu comprei o básico do básico e deu R$271. Eu teria R$28 para sobreviver o resto do mês, o que é impossível. Por isso que eu peço ao consumidor que, se caso esteja endividado, ele procure um advogado e ele vá à justiça para tentar apresentar o plano dele, a negociação em bloco e assim tentar obter as vantagens que o juiz pode oferecer para que ele venha pagar todo mundo. Porque eu tenho certeza que o juiz vai se sensibilizar caso a caso e ver a melhor forma de arbitrar um mínimo existencial. E essa lei ela é vantajosa. Se o consumidor souber como utilizá-lo, ele nunca mais vai ficar devendo ou contrair empréstimos que ele não possa pagar em decorrência dos juros. Por isso ela é muito importante e eu adoro falar dessa lei. Eu adorei também os esclarecimentos, agora ficou muito mais claro para mim, porque confesso que eu ainda não tinha entendido muito bem como funciona, não. Por isso é tão importante a tua presença aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Obrigado, ouvinte. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas. Por isso, conheça seus direitos e os exerça. A gente vai agora para um rápido intervalo. Dia a dia volta no instante.